Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou o Thiago Salomão e nesse episódio, esse episódio vai ser incrível, porque eu comecei 2026 falando assim, eu quero encontrar alguém para fazer um contraponto aos argumentos de Sérgio Habib, que sempre que ele vem aqui é um sucesso de audiência quando ele fala sobre carros, e ele tem uma visão meio cética sobre carros elétricos. E era 1º de janeiro de 2026, estava eu passeando com os meus cachorros e conheci Pedro Chan, CEO e fundador da Zelectric, ouvindo um podcast que ele gravou com o meu amigo Fernando Urrich, lá já veio aqui várias vezes, e tem o canal dele, enfim, super estourado, o Fernando, e entrevistou o Pedro. E, bom, sem mais delongas, eu não vou perder muito tempo porque a nossa agenda aqui é apertada, que o Pedro tem que voltar para Porto Alegre, mas ele vai ser um contraponto aos argumentos de quem é pessimista ao futuro dos carros elétricos ou à eletromobilidade. Então, se prepare aí que hoje vai ser um papo bem legal, talvez não com a duração que eu gostaria, porque tem muita coisa para aproveitar, mas vocês vão ver, tenho certeza que vai todo mundo terminar esse papo com um gostinho de quero mais, e aí o Pedro vai ter que voltar aqui. Pedro, tá preparado para o papo? Tô preparado. Bem-vindo ao Market Makers. Obrigado pelo espaço aqui, é um prazer, eu sou um apaixonado pelo que eu faço, de prover estrutura elétrica para esses carros elétricos aí, então é um desafio grande contrapor ao Sérgio, mas vamos ver o que a gente tem para dizer aí. Só para até falar um pouquinho, né? O Pedro fundou a Zelectric em 2019 e construiu a maior rede independente de recarga de veículos elétricos do país, num mercado que ainda está sendo desenhado com regras que mudam, impostos subindo e uma guerra global envolvendo China, montadoras e governos. Mas o Pedro vai falar durante o papo dele, mas o legal é que ele não criou isso para atender os veículos elétricos, né? Na verdade, a empresa meio que nasceu para resolver problemas condominais, né? De você conseguir mensurar quanto que cada um num condomínio usa da energia. Exato. Acabou unindo ali a tecnologia que você criou com esse boom dos carros elétricos, né? Exato. Eu tinha uma empresa que fazia um equipamento, parecia um serviço de leitura e entrega de água, leitura de água e gás em condomínios residenciais. E fazia isso, então é um serviço que, né, você toma banho lá e vem no seu condomínio. E aí um dos amigos comprou um carro elétrico em Porto Alegre e disse assim, cara, eu preciso de alguma forma medir para eu avisar meu condomínio quanto eu estou gastando daquela energia para o vizinho não achar que eu estou gastando mais que ele. Eu falei, cara, me dá uns dias aí que eu acho que eu consigo adaptar o meu primeiro sistema para isso. E a gente junta uma estação com este medidor eletrônico e se cria um serviço, resolve um problema. A sequência disso é que a gente tem muito mais carros elétricos chegando e sem resolver esse problema. Então, o problema real estava ali. Então, a gente apaga esse primeiro momento da empresa, desliga e passa a trabalhar somente com carros elétricos para resolver esse problema, que ele é simples. Eu preciso só avisar o meu vizinho que está tudo bem, que essa estação está instalada aqui e que no final do mês eu vou repor para o condomínio isso. Então, a solução, no final das contas, é super simples. E em big numbers, a Zelectric, o que ela representa hoje? Não sei se dá para abrir faturamento, quantas pessoas atende, onde atende? Em big numbers, a gente tem perto de 1.500 estações, num horizonte do Brasil de 20 mil estações. Então, o negócio começou a andar. Lá no início, eu costumo dizer que a gente conhecia o CPF dos donos, porque quem comprou o carro elétrico era o amigo do amigo, eu também preciso disso na minha casa e tal. Então, começa desse negócio em 2017, e ao longo desses anos, a gente foi vendo o market acontecer, né? Então, é isso que dá para compartilhar um pouco daqui, porque o mercado dos carros elétricos era totalmente desacreditado, e ele está ficando robusto. Cada ano que passa ele está trazendo mais números e os problemas são basicamente o mesmo. Aonde eu vou carregar? Você falou números, a gente gosta muito de entrar em números, mas antes de começar o papo, deixa eu pegar o seu presente. Porque temos o patrocínio da MaisMu, tá aqui na nossa mesa. O que é a MaisMu, né? Quando as pessoas perguntam aqui, ó, tem essa barra, é um suplemento alimentar em barra de wafer proteico. Porque falam, vocês falam da MaisMu, não falam o que é. É uma barrinha boa pra caramba que tem proteína. E aqui nesse kit, meu querido Pedro vai ganhar barrinha de proteína, tem também a creatina monoidratada,
Tem whey protein, meu, tem coisa pra caramba. Boa, já Eu tá. já vou te passar e eu vou só pegar aqui um ticket dourado pra explicar o que é, mas essa sacola é tua, pode deixar aí no chão, no cantinho. Muito obrigado, já vou usar no treino hoje. Já pode usar. E ó, isso aqui, você vai ganhar 5 desses tickets dourados que dá um cupom de R$100 de desconto para amigos seus fazerem compras lá na MaisMu. E eles fazem essa réplica, né, das ações quando era ação na bolsa, era física, né? Porque a MaisMu é um dos primeiros IPOs feitos na B4, a bolsa de acesso. Então, ela é negociada na bolsa, que é todas as quartas-feiras, na Itaú e na Genial. Você entrando lá pela corretora, você pode negociar. Então, se você gosta da MaisMu, vai lá no site, compra os produtos. Se você gosta muito, vai lá na corretora do Itaú ou da Genial às quartas-feiras e vire sócio, compre ações dela e você vai estar ajudando os empreendedores. Já está até aqui assinado pelo fundador e presidente Otto Guarnieri. Mandar um abração para ele. Muito Então, obrigado. Toma aí. Obrigado aí pelo presente. E eu também trouxe um presente pra ti. Ô, louco, então já pode passar que, pô, dia de presente. O chimarrão, Ô, louco. lá no Rio Grande do Sul, o mate é conhecido como Que uma isso, olha o tamanho desse cultura. presente. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui. Uma cultura. Bah. Uma cultura que privilegia a conversa, a boa conversa, o ponto de vista, né, a discordância do ponto de vista. Então eu acho que isso tudo enriquece. Tá aqui também o pacote da erva mate, Pô, que é uma erva premium. Que maravilha, cara. Vem com manual, porque eu não faço ideia de como Vem com manual, Então, depois ótimo. eu posso te botar. fazer um tutorial. E E legal, uma dedicatória aqui, Market Makers, Zelétrica, em janeiro de 26. Pô, que legal, cara. E aí, talvez hoje o que a gente pode estar fazendo um pouco aqui é o Mate Makers. Mate Makers, olha lá. Mate hein? Pra Makers. quem A gosta gente- de trocadilhos, o Pedro pode entrar no meu time ali dos trocadilhos marotos. Que legal. Muito bom. E aí teve uma thread essa semana passada que começa com o Brad Pitt tomando mate. Você viu isso? Não vi. Teve uma brincadeira totalmente infeliz e que uma pessoa conversando online com outra convenceu que ela era o Brad Pitt e marcou um encontro. E a pessoa foi lá no aeroporto de Erechim, no Rio Grande do Sul, ficar esperando o Brad Pitt chegar. Então a história é muito triste, né? Mas o que aconteceu depois é que ficou uma onda de IA e o Brad Pitt visitou hospitais no Rio Grande do Sul, o Brad Pitt foi nas empresas e etc. Foi tão grande a aceitação que no perfil dele tem uma foto do Brad Pitt tomando chimarrão agora. Que loucura. Que loucura. Então, sim, tem o Mate Makers aí Então- com o Brad Pitt na semana. Então vou tomar um chimarrão e vou tirar uma foto e falar, eu não sou o Brad Pitt. É, exato. Vai que Não, alguém ou botar confunde. o Brad Pitt junto com o IA, né? Bom, Então- obrigado pelo presente. Não tô acostumado a receber presentes, então fico feliz. Então vamos começar nosso papo. Bom, a gente já falou um pouquinho das elétricas, mas queria que você contasse. Então, vamos entrar, né, no mercado de carros elétricos, mas queria que você já falasse um pouco de quem está vivendo isso por dentro, né? Então, talvez você tenha até mais ingredientes para dizer como é que está esse crescimento de carros elétricos no Brasil. Até porque as últimas conversas que a gente teve foi que os carros elétricos de fato cresceram, mas estão atingindo um market share que talvez ele não passe mais disso, seja pela infra, seja pelo custo, enfim. Uhum. Como é que você está vendo a evolução dos carros elétricos no Brasil? A eletromobilidade, normalmente, essa discussão começa pelo carro. E eu acho que isso pode ser um grande erro. A eletromobilidade, ela é um sistema. Ela é energia, ela é infraestrutura, ela é dados, né? Então tem que olhar por esse ponto de vista quando a gente chega na eletromobilidade. Então todas as discussões que a gente vem trazendo agora tem que olhar com essa lente da eletromobilidade, porque ela vai conectar todo o resto, né? Então, este negócio hoje de carros elétricos está conectado a todas essas coisas e a gente mexe um pouco nelas agora no Brasil para ver como é que isso está acontecendo. E eu costumo dizer que este negócio hoje de infraestrutura, ele volta um pouquinho lá atrás, fazendo um recap histórico, e a gente entra nele em 2017, quando, como eu estava falando, a gente conhece o CPF dos donos. E aí, cara, vamos fazer um investimento em infraestrutura e ver o que vai acontecer. Então, tinha lá uma previsão de números totais de carros elétricos e a gente faz um investimento local em Porto Alegre para
fazer uma rede de abastecimento de carros elétricos. A gente via lá que passava um mês e ninguém utilizava a rede. Daqui a pouco uma pessoa utilizou por mês. Daqui a pouco uma por semana. Daqui a pouco uma por dia. Daqui a pouco 2 no mesmo dia. Então aí Opa, o mercado está começando a acontecer. E esse mercado, ele não é um mercado de estações, ele é um mercado, como eu estava falando, de sistema. A estação é uma parte disso, o location é outra, a tecnologia é outra. E aí a gente entende, né, nas Electric que esse game é um game de colocar muitas estações antes do mercado chegar. Então a gente, lá em 2017, funda a empresa, em 2021 faz uma captação com crowdfunding local, então a gente tem lá o maior captação no menor tempo do momento. A gente faz uma captação de 5 milhões em 88 minutos e pega esse dinheiro e investe todo em rede. Mas o mais impressionante lá, Thiago, é que os 5 milhões que a gente captou ficaram mais alguns múltiplos dele em cima da mesa, porque era um processo CVM que a gente não podia aumentar ele depois que ele já estava publicado. Então foi super legal porque estava o mercado comprador dizendo o seguinte, cara, essa tese está certa, tem que botar as estações na rua porque o produto está chegando. Então até o ano passado a gente vê a infraestrutura crescendo na frente da onda dos carros. E agora nos últimos, vamos dizer, meses, né, poucos anos ou meses, os carros chegaram para ocupar essa infraestrutura. E talvez em alguns momentos a gente veja a infraestrutura faltando já em alguns locais. Então o game segue, ele é um game de longo prazo e ele é um game de fazer essa infraestrutura para prover a infraestrutura dos carros. Né? Então aquele negócio da corrida do ouro vem de paz, nós podemos nos posicionar assim, esse mercado vai acontecer em cima dessa infraestrutura. E no Brasil a gente tem uma série de dificuldades e uma série de oportunidades. Nós temos uma energia super limpa no Brasil, mas a gente tem uma dificuldade em relação a potencial de investimento e todas as dificuldades. Então eu acho que a gente vai andando nessa história e vai colocando mais estações e dando mais opções para esse usuário carregar, e ele vai ficando mais confortável. Ele vai chegando à conclusão de que sim, vou optar pelo elétrico, e os números de vendas começam a responder. Então o que a gente está vendo agora é um número respondendo em cima daquilo que a gente estava vendo, e no nosso business plan, esse número de hoje ia acontecer poucos anos depois, então está antecipando essa tendência. Quando você fala os números do business plan... os nossos. De vocês, não de venda de carro. A gente já rasgou esse business plan umas 4 vezes, né? Porque ele vai acontecendo e no meio disso chega uma pandemia. Então quando chegou a pandemia, nossa, a gente ia botar uma rede para os carros usarem na rua. E as pessoas agora estão dentro de casa. E surpreendentemente as pessoas foram para dentro de casa e começaram a reformar suas casas. E também comprar os carros. E aí faltava a estação. Então a gente tem um pico de vendas em 2020 e no meio da pandemia. Então quando eu achei que eu ia fechar a companhia, a gente tem um pico de vendas. Então tem um monte de coisas que aconteceram nesse momento. Algumas empresas chegaram neste mercado, grandes, e já saíram. E outras estão chegando. E as Electric segue lá no seu 7º ano de operação, fazendo um trabalho com uma disciplina de CAPEX e tentando prover uma infraestrutura onde isso está acontecendo já. A minha grande dúvida, e aí, assim, quase tudo que eu vou falar é com base no que a gente já teve aqui no Market Makers e principalmente quando o Habib veio, né? E ele trouxe muito dessa expertise dele do setor. E, bom, muito se fala sobre os altos deslocamentos dos carros elétricos. Para quem vive em grandes centros, onde você não circula tanto com o carro e tem mais postos de abastecimento, ele acaba sendo até melhor. Mas para todo o resto, sei lá, você vai pegar um carro para ir de uma cidade para outra e tudo mais, uma distância muito longa, isso começa a faltar. Faltar no sentido de se vai conseguir ter bateria, se vai ter lugar para abastecer, enfim, recarregar, né? Abastecer acho que é o termo errado. Como é que você vê esse gargalo? Se esse gargalo já está sendo suprido e se ele é suprido na evolução da bateria ou simplesmente em colocar mais postos de abastecimento? E se for isso,
quanto que vale a pena investir nisso, né? Pensando que somos um país de Selic a 15%, dimensões continentais. E incerteza, né, até de impostos e tudo mais, enfim. Uhum. Cara, essa é uma pergunta bem ampla, né? Mas eu acho que a primeira boa resposta para ela é que o brasileiro ele é muito inventivo, ele vai dar jeito nessas coisas todas. Uhum. Eu vou pegar e vou rodar em São Paulo e sei que eu não tenho rodízio, então é muito natural que eu tenha um carro urbano totalmente elétrico. Uhum. As vendas estão mostrando totalmente isso, né? Então pega um motorista profissional, ele nesse comportamento do motorista profissional dentro de cidade, é imbatível o carro elétrico. Sim. Então tem uma questão comportamento. Tem uma outra questão, eu tenho filhos, tenho família e quero fazer uma viagem de final de semana para o interior e quero ter uma autonomia garantida de 500 quilômetros, talvez eu faça a opção de um carro híbrido, que tem modelos maravilhosos. Ou ainda eu tenho aquele outro perfil, que eu vou viajar, eu trabalho com o carro, eu faço longas distâncias, e eu não estou confortável ainda, eu vou ficar no motor térmico. Eu acho que o Brasil vai acomodar tudo isso, todos esses perfis de uso. E a gente já está vendo este negócio acontecer. Só que de um negócio de nicho, de motoristas profissionais nas cidades, o negócio já começa a mostrar que fica robusto. Então, se você pegar o número de vendas do ano passado, os eletrificados no Brasil correspondem a 26% de aumento, frente a 2,6%, né, deu uma casualidade de ser um múltiplo de 10 dos carros normais. Então, o mercado todo de carros cresce 2,6% em 2025 e os elétricos crescem 26%. E chegam a 13% das novas vendas em dezembro. Carros eletrificados, né, Thiago? Uhum. Então, esses carros eletrificados, eles têm todos esses perfis que a gente está falando. É o carro eletrificado que não carrega na parede, tem o híbrido que tem o motor a combustão e bateria e ele carrega na parede, então chamamos do híbrido plug-in, e o carro elétrico puro. Então, eu acho que mostra um pouco da robustez que esse mercado pode ter com todas essas, todos esses desafios de custo Brasil, de juros lá em cima, de imposto novo chegando. Então, eu acho que a gente tem que ser bastante sincero com o consumidor brasileiro. O carro no Brasil é caro por tudo isso. E mesmo assim, o mercado está respondendo, e mesmo assim a gente tem números bastante impressionantes e impressionam, inclusive, os mercados lá de fora. Né? Os fabricantes lá estão investindo muito forte no Brasil. Então, por que eu acho que essa curva ela muda um pouco, sai da ideia de hype? A gente tem o modelo hoje de carro, né, a tecnologia do carro, ela é deflacionária, como é o smartphone. O teu próximo carro vai ser muito mais tecnológico, vai ter muito mais atributos, vai ter uma bateria mais tecnológica e com uma autonomia maior. Então nós temos um carro deflacionário. O que nós vamos fazer com ele? Como é que vai ser a revenda dele amanhã? Nós temos essa mudança de comportamento, que o perfil ou eu estou confortável com um carro híbrido, ou é o TCO que manda, o custo total de propriedade. Esse cara vê que na última linha da planilha está sobrando dinheiro, e o melhor termômetro é o termômetro das ruas, né? Eu ando aqui em São Paulo sempre com um aplicativo com carro elétrico, você já pode marcar. Sim, você já tica Esse cara é o melhor termômetro, né? Eu vou depois mandar para o teu WhatsApp, se tu quiser botar na tela, eu recebi no meu grupo, um dos motoristas botou um adesivo no banco de trás, dizia o seguinte: sim, é elétrico. Sim, não consome nada. Sim, eu estou satisfeito. Sim, não dá manutenção. Então, cara, de tanto que ele respondeu a pergunta, isso é maravilhoso. Esse é o termômetro das ruas, né? Esse cara comprou, já sabe, né? Já vai trocar o carro, sabe quando é que ele tem que trocar o carro, e ele está completamente comprado na tese. E o terceiro... Isso, só, desculpa de interromper, mas eu uso muito carro de passeio. Eu venho para o trabalho de bicicleta, quando eu não venho de bicicleta, eu uso, chamo o carro de aplicativo. Sempre que possível, eu chamo o carro elétrico, que era justamente fazer essa pesquisa. Eu já parei porque não precisa mais. Não precisa. É quase que consensual, todo motorista de carro elétrico, com motor de aplicativo, o cara é satisfeito com o carro. Não vejo ninguém falar, me arrependi, que tranqueira. Então, perfil de dentro de cidade, perfil de um cara que fica 12 horas dentro do carro. Então, isso também é silencioso. Imagina o cara ficar 12 horas... batendo o motor. Você percebe
o quão barulhento é um carro quando você entra num carro silencioso, né? Exato. Já foi à China? Não fui, mas eu ouvi você comentar até Tem como que é ir. silenciosa as ruas. E daqui a pouco passa uma moto que não cara, opa, isso aqui não tá fazendo parte mais do Aham. ecossistema. Então, o primeiro perfil, o carro é deflacionário. Segundo, perfil de uso no TCO desse motorista de aplicativo, no custo Só total. TCO é o... Custo total de propriedade em inglês, né? Que seria não só o custo do carro em si. Aquisição, manutenção, Aham. o custo de uso e depois uma possível revenda. Esse cara vê que no fim do mês sobra 3, 4 mil reais a mais. Então ele comprou um carro, financiou o carro, paga o financiamento, ele não tem, em muitos estados ele não tem IPVA, aqui em São Paulo ele tem IPVA, mas ele não tem rodízio. Então, olha só, começa a entrar nessa cesta outros itens para fazer essa decisão. Então, opa, esse carro vale a pena, não preciso nem mais convencer ele, né? Uhum. Se eu der crédito para ele, esse mercado estoura. E o terceiro vetor é a quantidade de novos produtos e de produtos maravilhosos e marcas chegando. Então, nos últimos meses, muitas marcas chinesas chegaram ao Brasil. Muitos carros maravilhosos, entre 100 e 180, 200 mil reais, estão disponíveis na loja da esquina. Então, o consumidor começa a ver que o vizinho do condomínio comprou. Quando ele chega no farol, o aplicativo que estava era elétrico. A moto que está parada do lado é elétrico. O ônibus que passa é elétrico. Então, cara, começa a fazer isso. Então, todos esses 3 vetores aí, eu acho que é a resposta por que esse mercado cresceu 26% no ano passado. Queria que você falasse também de um ponto que talvez seja uma incógnita ainda, mas até em outros papos você disse até de uma empresa aqui em Campinas que trabalha com a reciclagem de bateria, que é o pós-uso, né? O que vai acontecer com esse carro depois, enfim. Então eu queria que já tocasse esses 2 pontos aí, né? Que é né, todo mundo que compra um carro já pensa na revenda, né? Um dia eu vou ter que vender esse carro. Como é que você enxerga isso nos carros elétricos? E até o destino das peças dos carros elétricos após o uso, né? Legal. Quando a gente fala em bateria, de novo, se tu for por termômetro das ruas, o motorista que eu peguei de aplicativo quando eu fui voar lá em Porto Alegre essa semana era elétrico. E ele diz assim, o preço de revenda do carro elétrico não vai ser mais do estado geral do carro. Vai ser alguém que espeta lá um computador e diz assim, o estado de saúde da tua bateria é tal, então o teu preço de revenda será tal. Então ela é tão importante neste sistema que ela vai ditar a regra da revenda. Tá na garantia, quantos quilômetros já andou. Então isso é muito legal e isso está vindo das ruas, né? Então tem tecnologia para isso. Mas eu acho que é importante ter um ponto de vista que o carro elétrico, ele não vai morrer no segundo dono, ele vai ir para o 4º, 5º dono. Quando essa bateria começar a perder a potência dela, né, a capacidade dela de entregar, ela ainda tem a possibilidade de ser retificada. Então, trocam-se módulos e etc. Quando você falou dessa empresa aqui no Brasil, eles já fazem isso. Então, a bateria chega, tem alguns módulos que estão ruins, troca os módulos, ela volta para a operação e vai indo. Se por acaso ela terminou a vida útil dela no carro, ela sai do carro e em muitos mercados ela está indo para um mercado de baterias em casa, baterias solares. Então ela pega a energia solar que nós não estamos usando agora, tá no sol lá fora, ela acumula e entrega de noite. Então a primeira vida dela é no carro, 4, 5, 6 proprietários. Se por acaso ela não tem mais uso no carro, ela vai para casa. Depois que ela sai de casa, ela ainda pode ir para reciclagem. E aí que entra o meu amigo da vida Energy Source, que é uma empresa nacional. Isso é um mercado gigantesco lá na China. E a gente tem uma empresa no Brasil fazendo isso. A bateria, todas as baterias de tudo, de smartphone, de carros estão chegando lá, ele faz a reciclagem completa. Então, a bateria, eu fui lá, o processo é incrível, eu acho que é bem legal um dia a gente dar uma chegada lá para tu conhecer isso. Como é que é o nome da empresa? Chama-se Energy Source. Energy Source. E aí, esse cara faz um processo que a bateria vira uma massa, né? Vira uma black mass, e aí dali vai saindo os componentes. Então ele faz tipo uma mineração.
Então ele me mostra, aqui está o lítio, aqui está o cobalto, e tem uma parte ainda que vira fertilizante. Então, olha só que legal, a gente tem a possibilidade de ter no Brasil, desde o início da vida da bateria até o fim. Então o governo está fazendo o que eles chamam de passaporte das baterias, que é tipo fazer um tracking dessa bateria. Se a bateria foi produzida aqui ou veio de fora, ela recebe um selo e vai acompanhando ela até o fim da vida dela. Então a bateria é um dos componentes mais importantes deste negócio e ela tem utilização em vários momentos da cadeia. Então a bateria conecta a gente direto no assunto energia, que eu acho que é um dos principais assuntos para a gente conectar com infraestrutura e fechar esse ecossistema. No Brasil a gente tem um paradoxo, né? A gente tem energia solar sendo produzida em excesso, o sistema não está conseguindo receber, num momento que a gente não está consumindo. E a gente tem logo depois um estresse no sistema às 6 da tarde, às 8 da noite. Então esse paradoxo no Brasil tá gerando um descompasso. Isso tem um nome técnico, que é o curtailment. Curtailment. A gente trouxe o CEO da Copel, a empresa de energia lá do Paraná, Daniel Slaviero, e ele deu uma bela aula sobre isso. Inclusive ele contou que no Dia dos Pais do ano passado, 2025, o Brasil ficou por isso de ter um apagão e um colapso. Um colapso, porque foi bem naquela hora que o grande problema não é a falta de energia, é o total descasamento entre oferta e demanda. É isso que provoca o colapso no sistema. Né? E aí no ano passado, o sistema todo teve perda de 6 bilhões de reais. Tem geradoras que botaram no seu relatório trimestral perdas de 20%. Então, cara, tem gente sofrendo, né? E capital, e esse dinheiro mal posto, né? Esse dinheiro não aproveitado da energia solar, da energia eólica, é capital mal alocado. Pô, esse dinheiro não volta mais, essa receita não vem mais. Claro que essas empresas estão tentando de alguma forma voltar com esse dinheiro, com algumas ações com o governo, mas assim, é super importante o que está acontecendo. E é a primeira vez que a gente tem uma carga disponível agora, flexível e que a gente consegue programar com o carro elétrico, com a eletrificação. Então se naquele Dia dos Pais eu dissesse assim, usuários do sistema, eu tenho uma promoção para vocês. No Dia dos Pais vocês vão usar das 10 da manhã às 4 da tarde e vão pagar R$10 e vão consumir o quanto vocês quiserem. Eu ajudaria o sistema, eu botaria uma carga que o sistema não estava preparado, eu iria fazer uma receita, ia dar um super benefício para o consumidor e ia proteger o sistema elétrico. Então o carro elétrico, o ônibus, a moto, é a primeira vez que a gente tem uma carga que a gente pode acoplar ela no sistema e ajudar a escoar isso. Então, o carro elétrico tem muitas vertentes que a gente pode analisar, por isso que eu digo que ele não é o centro do negócio, ele é parte de um ecossistema. Entendi. Agora fez todo sentido, quando você traz toda essa explicação, é quase como se fosse não é simplesmente a decisão de trocar um carro por outro, né? Ele está fazendo parte de todo um ecossistema que está se formando. Exato. Excelente. Exato. Eu tenho algumas perguntinhas aqui, mas antes, você já encerrou essa sua resposta aí? Não, é que tá tão bom, isso é tão gostoso esse papo. Porque eu queria trazer umas coisas um pouquinho mais polêmicas, assim, porque eu imagino que você deve enfrentar muita gente que não gosta de carro elétrico. E fala, puta, cara, lá vem mais um chato aí falar de carro elétrico. Qual que é o pior, não vou nem falar mentira, né, mas o pior argumento de quem odeia carro elétrico que normalmente usa quando tá querendo rebater sua defesa ao carro elétrico? Cara, eu acho que tem aquele cara que tem a questão sentimento. Eu gosto de barulho de motor. Beleza, os caras já botaram ali o barulho de motor, inclusive tu escolhe qual é o motor que tu quer, né? Então desmonta esse argumento. Mas eu acho que é o receio das pessoas em dar esse passo, né? Em mudar aquilo que está 100 anos na família. Eu tinha um carro que o meu pai comprava sempre da mesma marca e eu comprei a vida inteira dessa mesma marca e agora essa marca nem tem produto eletrificado, tá com um produto lá, né, totalmente desatualizado e eu continuo comprando ela porque eu tenho um apego nela. Então talvez tenha ainda uma questão geracional pra gente fazer, de ir para um produto totalmente novo, chinês, que chegou
com uma tecnologia nova. Então eu acho que tem um pouco disso, né? De esse receio de mudar de tecnologia. É muito mais uma resistência cultural, então, do que argumentos Plausíveis. Aliás, você falou disso aí. Eu não sei se você chegou a acompanhar os episódios que o Sérgio Habib fez aqui no Market Makers, mas em algum deles, ele contou da história da profissão do vendedor de carro no Japão. Você chegou a ver isso? Você lembra desse? Eu vi, mas eu não lembro diretamente. É que assim, é uma coisa... Porque é algo tão geracional que a pessoa que vende carro no Japão, ele é a mesma pessoa que vende para as mesmas famílias. Então, quando ele vai se aposentar, ele faz um processo seletivo de quem que vai ser a pessoa que vai substituir ele para apresentar para a família. Então, assim, é algo totalmente rentável ser vendedor de carro no Japão, mas mostra também essa questão cultural, né? Às vezes uma pessoa que já tá... E o cara compra naquela montadora que o cara trabalha e vai comprar ali a vida inteira. O carro no Brasil é patrimônio, né? Então a gente vende... Né? Os meus pais compravam carro com consórcio, telefone como patrimônio para se defender um pouco dessa economia. Isso é meia geração para trás, né? E o brasileiro tem o carro como patrimônio. Então, quando você mexe no patrimônio, dizendo, não, agora o teu patrimônio não é mais fabricado no Brasil, é fabricado fora do Brasil. Mal sabe ele que talvez até já deveria ser fabricado fora do Brasil, aquele carro que vem com aquela marca. Mas assim, eu acho que tem todas essas questões culturais. Para desmontar isso, a gente pega essa mesma pessoa e bota num carro elétrico. E aí, opa, isso aqui tem torque instantâneo. Então, se eu estou procurando performance, a performance do carro elétrico ela é imbatível. Né? Ah, mas eu quero autonomia. Lançou ontem com um vídeo lindo, a Volvo com mais de 800 km de autonomia. Né? E o vídeo é lindo porque ele homenageia os primeiros caras que foram lá e aparece assim, as pessoas na chuva, na neve, carregando com um perrengue, um agradecimento da Volvo, aquelas pessoas que foram firmes junto com eles e agora estão recebendo um produto que tem, né, uma autonomia. Aquilo que a gente estava falando, o próximo carro ele é melhor, ele é mais tecnológico, vai resolver mais o problema. Então, um abraço pro pessoal da Volvo que está fazendo um baita trabalho lá, o Marcelo Godoy e a turma, que estão fazendo um baita trabalho com um super produto e que foram um dos pioneiros aqui no Brasil a colocar estações de recarga, avisando, vai vir um produto, vai mudar e etc. E a Volvo, ela mantém uma infraestrutura de recarga dela, que é um indutor importante do sistema. Então, a infraestrutura no Brasil está sendo colocada por empresas privadas. E até entrar nesse ponto, né? Até mandar um abraço também pro pessoal da Volvo, né? Inclusive, se quiser patrocinar aqui o Market Makers, está aqui, bem-vindo. comercial@mmakers.com.br. Vai ser um prazer conversar com vocês. O Igor certamente vai amar receber um e-mail de vocês. Mas tudo no mercado financeiro é isso, né? É você propiciar que boas ideias acelerem, porque você dá espaço para o dinheiro entrar e acelerar isso, né? A conexão de boas ideias sem capital e o capital sem boas ideias, né? Quem que está botando dinheiro para fazer isso acontecer, né? Você deu esse exemplo aí da Volvo. Quem mais está financiando, está ajudando com que essas ideias, esse futuro chegue mais cedo aqui no presente? Legal. Tem uma história muito legal das Electric, que a gente faz essa captação, e em 2021 capta 5 milhões e vem para São Paulo e começa a instalar estações. Então é isso aí, é capital do investidor sendo colocado aqui e numa aposta firme, numa tese firme de que a gente precisa fazer infraestrutura. Junto com a gente tem a Volvo fazendo isso, tem várias iniciativas que começaram dentro das companhias elétricas e que várias delas se perderam porque não é atividade fim da companhia elétrica manter um eletroposto naquela rodovia, né? Então aquele eletroposto ficou quebrado, aquele eletroposto ficou desatualizado. Então tem vários movimentos desses acontecendo, algumas desinvestindo. Nós estamos vendo esses movimentos, fomos às compras e a gente fez algumas aquisições dessas infraestruturas que estavam ficando paradas por aí, porque a gente realmente acredita que o boom do mercado ainda vai acontecer. E quando o boom do mercado acontecer, a infraestrutura vira protagonista desse negócio. Porque ele vai acontecer em maior magnitude se o Thiago comprar o carro e dizer assim, eu posso ir visitar a minha família no interior, que eu vou ter essa infraestrutura, seja ela de quem for, seja ela qual for. Então eu acho que é um pouco disso que a gente vê. A gente viu grandes companhias como uma Enel,
que opera uma rede de recarga importante lá fora, fazer um super barulho, começar a fazer um trabalho aqui e parou. Por vários motivos que não são da eletromobilidade, mas eles pararam. Então, opa, tem um movimento e a gente está pegando isso, né? Então tem outros movimentos como esse e tem outros chegando agora, né? A gente vê uma profusão de novos negócios surgindo, o que é muito legal. As pessoas estão empreendendo com a eletromobilidade, mas eu acho que a principal dica não é um carregador a infraestrutura. A infraestrutura é um ecossistema, é um local muito importante. Então eu costumo dizer que neste negócio location is king, porque é onde o Thiago está neste momento, o carro está lá embaixo e a gente poderia estar carregando o teu carro. Aqui na Faria Lima, a gente instalou recentemente 60 carregadores no pátio Vitor Malzoni, do outro lado da rua. A gente ficava lá, o nosso escritório antigo ficava lá. E aí, quando a gente foi fazer o projeto, vamos fazer com 60 carregadores já para prever uma possível expansão ou já deixar pronto esse ecossistema. E aí, no primeiro dia de uso, tem 40 pessoas utilizando. E imagina a quantidade de pessoas, Thiago, que estão lá dentro dizendo o seguinte: cara, no meu condomínio de casa eu fui ver, não tem como. No meu trabalho, agora eu vejo todos os dias e tem as estações lá. É um indutor para essa pessoa na próxima troca a comprar. Então a infraestrutura ela tá meio que invisível, mas quando tu mostra para as pessoas que tem no shopping, que tem no trabalho, que tem na academia, opa, eu vou comprar como segundo carro da família. E ele vira o primeiro carro da família, porque ele é muito prazeroso de dirigir. Você resolveu a treta de carregar, então o cara entrou na tua rotina, para mim não faz diferença nenhuma. Para você ver como isso é importante, Pedro. Não vou revelar o nome do banco, nem do executivo que falou isso, né? Mas perto do Malzoni, um executivo de uma importante instituição, ele tinha um carro elétrico e ele teve que abandonar o carro elétrico porque ele se mudou e no prédio novo que ele morava não tinha posto para carregar. Então ele tinha que carregar no trabalho, mas pela baixa quantidade de estações para carregar, tinha dia que ele chegava super cedo, mesmo assim não tinha, então ele tinha que ficar descendo na hora do almoço para ver se alguém tirou o carro, e ele falou, putz, não tá prático. E aí ele desfez o carro elétrico. Mas olha, uma coisa tão simples, né? Se você simplesmente coloca numa região como a Faria Lima, né, que né, dá para dizer que tem pessoal, pode ter mais de um carro aqui na Faria Lima, né, em média. Então você já consegue atender muita gente e é isso, gera essa demanda da pessoa ver que existe essa possibilidade de carregar, já acaba nascendo uma nova demanda. A gente pode ter criado alguns os primeiros que adotaram isso, quando viram essa estação, aquela única virou a estação dele. Todos os dias ele chegava às 7 da manhã. E aquilo foi por anos, 3, 4 anos, só ele usava. Até que um dia chega o vizinho e coloca um BYD lá. E aí a primeira reclamação é assim, cara, tem alguém usando a minha vaga. Na verdade, aquela vaga não é sua, aquela vaga tá, mas ela, né? Pô, agora estão me cobrando energia, nunca me cobraram durante 3 anos. Então, assim, ó, a gente pegou todas essas fases do mercado. A fase que tá agora é assim, primeiro a gente coloca muitas estações perto do aquário de entrada do elevador. Super legal. O que acontece? Os carros a combustão estacionam lá. Então, gente, olha só, a gente está fazendo um investimento aqui para rentabilizar com quem vai fazer a recarga. Por acaso é no melhor local. Então, sim, você tem outras vagas para estacionar. Então, tem uma questão cultural, tem a questão cultural das pessoas que vão trabalhar e deixam o carro todo dia lá. Então, ele carrega até as 10 da manhã, o resto do dia ele ficou sem carregar. Eu fiquei sem receita. E o condomínio me pedindo mais vagas. Então, a gente está agora num processo de cultura, de dizer, amigo, olha só, terminou a tua recarga. Precisa mais 30 minutos para terminar a tua reunião? Ok. Depois tem que descer lá e tirar o carro de lá. Senão vai ter uma multa. Então tudo isso está acontecendo agora. Já acontecem em mercados mais maduros e a gente tem colocado a medida que consegue aqui para poder, né, ganhar um pouco de fôlego e dizer assim, não dá para colocar 200 estações em todos os prédios da Faria Lima. Não tem público para isso. Ou a gente vai ficar muito adensado na Faria Lima, e em outras regiões e outras estradas vai ficar faltando. Então eu acho que a infraestrutura é isso, é capital muito bem alocado, disciplina de CAPEX e ir resolvendo os problemas. Mas tem uma oportunidade incrível. Sim. Pedro, você já falou do TCO? Então eu queria... Será que a gente consegue botar na ponta do lápis esse TCO?
que eu queria responder a pergunta se o carro elétrico realmente é mais barato ou onde que ele é mais barato, onde que ele fica mais barato. A gente consegue fazer um... Vamos tentar. Vamos pegar um carro de 120 mil reais, né? Que é o carro hoje, um dos carros elétricos mais vendidos no Brasil, que é o BYD Dolphin Mini, que a gente vê muitos aí. Foi lançado o da Geely, que é o EX2 no mesmo preço, 120 mil reais, com mais ou menos as mesmas funcionalidades. E o impressionante é que em um mês de lançamento ele já veio o segundo carro mais vendido no Brasil. Então, é um nicho de carros urbanos de 120 mil reais. O consumo de combustível, ele é da ordem de 5 vezes menos. É 5 vezes mais barato você carregar em casa do que fazer isso a combustão. Isso sem falar nos últimos aumentos aí, né? Se a gente pegar São Paulo aqui, nas últimas semanas o preço do álcool subiu 2, 3 vezes, né? Nos últimos dias teve ajustes aí. Sim. Então, vamos pegar um multiplicador de 5 vezes. Então, pega um carro, o custo de aquisição do carro de 120 mil reais. Ele não tem IPVA. Ele tem um custo de operação de 5 vezes menor. Então, eu acho que esse é um input importantíssimo para a gente poder fazer essa conta. Essa conta eu já vou antecipar ela para ti. Se tu faz mais de 150 km por dia, essa conta ela é muito positiva. Não precisa nem fazê-la. Para eu e você e o brasileiro médio, que andamos 40 por dia, a gente pode fazer essa conta. De quantos quilômetros a gente vai ter que rodar na vida útil desse carro para que ele supere o modelo a combustão. Mas no dia a dia, se tira o IPVA, te dá mais um dia de rodízio, não tem, a manutenção é muito baixa, né? E o custo de deslocamento é de 5 vezes menor. Eu acho que isso aí já entrou na conta, acho que a gente já consegue um resultado no azul. Mas dá para ter uma noção aí de quantos reais que isso fica? Se a gente pegar um veículo que faz 400 quilômetros, vai ter uma bateria de uns 70 quilowatts, gastaria uns 70 reais para fazer 400 quilômetros. E para fazer 400 quilômetros do nosso carro a combustão, quanto faz? 10 quilômetros por litro, né? Mais ou menos isso. Então tem que fazer a conta com o preço da gasolina aí perto de 6 reais. Aí já dá uma bela gordura ali pro carro elétrico. E então assim, e aí podemos botar outras coisas na conta que é fácil o carro elétrico chegar na primeira revisão e não ter que trocar as pastilhas de freio. Os motoristas, mesmo os profissionais, estão usando a pastilha de freio por 120 mil quilômetros. Por quê? Porque o carro elétrico, a primeira coisa, quando você vai frear, ele não usa o freio, ele já usa a própria energia para acumular na bateria. Então, uma parte daquela energia da frenagem já vai de volta para a bateria, como saving, e usa o freio muito pouco. Então, começa a esticar muitas coisas, né? O mercado de óleo, não tem mais óleo. As peças móveis são dezenas de vezes em número menor, né? Tem 200 peças móveis num carro inteiro. Então, quebra menos o carro, né? Então, o custo mesmo é pneu e energia para esse motorista que está andando 150 km por mês. Eu botaria na conta aí, que tem que ficar justo, é o financiamento desse carro, porque daqui a pouco eu não tenho o dinheiro todo para comprar. Então, a gente pode fazer essa conta juntos e depois botar no ar, que mostrando que esse motorista aqui de 150 km por dia já paga e sobra dinheiro no final do mês. Só com essas alterações que ele fez. Se ele for um motorista profissional e trabalhar com o carro, fechou todas. Então, o que eu estou dizendo aqui, se ele mora em Campinas e vem todos os dias, cara, pode ir direto sem fazer conta. Só na gasolina tu vai pagar o teu financiamento e a diferença. Então, são muitos atributos deste negócio que vão começar a acontecer, e o resultado disso, Thiago, é número de vendas. Então, o Sérgio teve aqui um ano atrás, eu acho, né, mais ou menos. Ano passado acho que ele veio 2 vezes até. E disse, o mercado de elétricos está em 2%. Esse ano passado, 2025, ficou em 3%. E em dezembro bateu 4,3%. Eu estou falando de elétricos puros. E foi efeito de Black Friday? Pode ser. Mas foram 13% das vendas totais de carros eletrificados em dezembro. Então, assim, e de carros puramente elétricos foram 4,3%.
E existe uma tendência em tecnologia, que é quando a tecnologia bate em 5% de utilização. As pessoas começam a consolidar aquela tecnologia. Toda tecnologia nova quando chega em 5%. E a gente está muito próximo desses 5%. Tem um estudo da Bloomberg que mostra que nos outros países, quando cruzou essa resistência, usando um jargão de mercado de 5%... Uma análise técnica. Um candle, né? Quando bate em perto de 5% e cruza, vai de 5% para 25% em 5 anos. Então, começa aquela curva J que está acontecendo nos outros países. Pô, essa é uma pergunta até que eu tava aqui na pauta que eu queria fazer. Onde é que é a curva J aí dos carros elétricos? Então, a gente tá chegando perto aí da resistência aí dos 5%. A gente, em dezembro, deu uma beliscada nesse gráfico de 5%. É um efeito totalmente psicológico, né? Porque, assim, seria não uma regra, né? Mas é o fato de passar 5%, você começa a ver muito mais carros, aceitação maior. Quem tem dinheiro para investir... Eu tenho menos receio, comprei meu segundo carro, logo ele virou o primeiro, eu fui pro interior com ele, fiz uma experiência, daqui a pouco aquele carro com a combustão ficando, amor, vamos ficar, né, diz pra esposa, vamos ficar só com um, não tinha o carro aquele do rodízio, ele não precisa mais. Então, cara, começa esse tipo de coisa, e esse 5% é mais ou menos essa fase do mercado. Para no farol, vê os carros ali, vou experimentar. E aí ele cresce muito rápido. É óbvio que tem que ter a infraestrutura atrás. Quando é que a gente vai vencer essa barreira de 5% no Brasil? Cara, talvez em 2026, que é um ano super desafiador, de eleições, de Copa do Mundo, de Trump, de dólar, não sei. Mas eu acho que entre 26 e 27 a gente rompe essa barreira. É aí que a infraestrutura vira protagonista. Se eu tiver 5% e tiver infraestrutura, esse mercado decola. Ixi, e a gente tinha um candidato à presidência que o lema dele era infraestrutura, né? Então imagina se ele ganhasse, mas tá até difícil ele competir, então talvez teria uma chance maior. Para quem que não é carro elétrico? Uma boa pergunta. Eu acho que para quem ainda está com esse receio, para quem tem um deslocamento muito longo, para quem tem ainda, para aquela marca que você ainda não confiou, que você confia muito numa marca, lembrando que aquelas grandes marcas, né, as tradicionais, aquelas centenárias aqui do Brasil, trouxeram carros elétricos em parcerias com as empresas chinesas. Então a gente vê a GM, trouxe um carro elétrico que é muito, muito bacaninha. Então aquele personagem, né, que a gente falou lá no início, que só comprava GM, agora está comprando GM, e é um elétrico da GM vendendo muito, né? A Stellantis trazendo um carro que é eletrificado, então ele é todo elétrico e tem um motor a combustão. Eu acho que para estes caras começam a aparecer algumas soluções, mas assim, se você pegar o cara que é o cara do agro, o cara que precisa de um carro heavy duty para campo, é um cara que precisa andar muito, eu acho que ainda o elétrico no Brasil pode não ser opção, assim como não é na China. Na China ninguém anda 1.000 quilômetros de um carro. O cara pega um trem-bala e vai para outra cidade. Que lá tem isso, né? Nunca fui pra China, mas acho que o grande ponto é... Tem que ir. Market makers direto de lá. Não, nem fala isso, que o Jeromel aqui, sempre que ele vem aqui, ele fala, Salomão, você tem que ir pra China. Fui pro Rio de Janeiro jogar uma bola com ele, o futebol terminou com ele falando pra eu ir pra China, mas eu vi o podcast dele, que é uma delícia, né? Porque incrível, o cara... E joga bem, viu? Bom jogador. Não tão bom quanto o irmão, que jogou a Copa do Mundo, mas jogou bem, me consagrou ali. Faz falta lá no nosso Grêmio, seu Jeromel. Aliás, é um nome de... eu até brinquei, cara, não sabia da idolatria do Jeromel, porque 2 cachorros que eu conheci lá em Porto Alegre, quando eu fui, se chamavam Jeromel. A galera adora o Jeromel. Falei, que nome legal de cachorro. Cachorro bravo. Então, esse cara, ele pode ficar um pouco mais com esse receio ao longo do tempo, de não comprar o elétrico, mas ele vai ver esse elétrico chegando em todos os lugares. Se for perrengue, ele vai continuar. Então, o meu trabalho, né, a nossa advocacia lá do mercado é fazer essa infraestrutura. Né? A infraestrutura ela é base para tudo isso. E aí, voltando para o Pedro empreendedor, empresário, o que muda para vocês em faturamento, em tamanho de empresa, em projeção,
a gente romper essa curva J? Porque eu imagino que a demanda vai aumentar pra caramba, mas e aí? Como atender tudo isso? Como é que vocês se planejam para isso? A gente usa um número, e aí vários outros colegas aí do mercado usam um número parecido, que em 2030 serão 6 milhões de veículos eletrificados no Brasil. Hoje são? 500 mil. Tá. 500 mil. Não é um número, menos de 5 anos a gente tem, mas não é um número. Esse número já foi muito menor, já foi 4, tá 6, daqui a pouco a gente revisa esse número um pouco para lá. A gente tem uma projeção também do Banco Santander que o Brasil vai demandar em 2030 180, 200 mil estações. Uhum. Nós temos 20 mil hoje instaladas no Brasil. Então tem um múltiplo de 10 vezes. Empresas como a minha precisam se posicionar nesses próximos anos para ficar com uma fatia desse mercado. Então, a pergunta é, começa a receita, tem mais carros, a gente investe mais, e aí o Thiago vê que tem mais infraestrutura, vende mais carros, tem mais receita, então entra numa espiral positiva para todo mundo. Uhum. Então, a resposta mais sincera é, o mercado vai acontecer e a infraestrutura vai acontecer, às vezes um pouco mais rápido, às vezes o outro um pouco mais rápido, e aí dependendo do cenário econômico, né, se coloca e se acelera este negócio. Então, a gente já fizemos uma captação, temos hoje 247 sócios lá que é daquele crowdfunding. Do crowdfunding, né, que estão com a gente, que estão com a gente, e aí quando a gente precisa fazer daqui a pouco e ver que esse mercado está acontecendo, eu não afasto a possibilidade de um dia dizer, cara, vamos fazer de novo, vamos trazer esse investidor aqui para botar esse dinheiro na infraestrutura, porque o dinheiro hoje no mercado está muito caro. Então, vai que o cenário do Brasil melhora também, então a gente está preparado para dar esse passo. Legal, legal. Vocês já pensaram em atrair, não sei se tem algum grande investidor, o crowdfunding é legal, né? É até democrático, mas às vezes é um projeto que pode atrair um grande investidor querendo... Logo depois desse crowdfunding, a gente vem aqui para São Paulo e começa a instalar muitas estações, e a gente... hoje eu brinco com eles lá, que são meus sócios, mas a gente começa a incomodar a Estapar. A Estapar nos chamou dizendo que, cara, a gente tem uma empresa aqui que a gente também está fazendo muito parecida e que tem mais ou menos o mesmo tamanho. Então a gente funde essas duas operações. Então hoje o nosso sócio grande investidor é a Estapar. Manda um abraço lá pro Emílio e para a turma que estão fazendo um trabalho incrível. Mas não é só dinheiro a Estapar. A Estapar é location. Então a gente tem 800 dos melhores estacionamentos do Brasil para instalar 10, 20 mil estações dentro da Estapar e fora da Estapar. Legal. Então assim, uma parte deste negócio é energia, uma parte desse negócio é location e uma parte desse negócio é essa loucura versus paixão que a gente tem todos os dias de fazer isso acontecer. Então eu acho que são componentes legais para poder... dizer que a gente pode ser um desses players lá da frente. Infra, location e loucura. Location e loucura. Quase isso. Que... Aliás, quando você falou do mercado de location, um dos primeiros livros de investimentos que eu li, acho que 20 anos atrás já, foi o Pai Rico, Pai Pobre, e tinha um capítulo quando ele fala sobre o McDonald's, e fala que o McDonald's não é uma empresa de sanduíche, é uma empresa de propriedade. O livro do McDonald's é muito bom também. Que o livro eu não li, eu vi o filme, né? O Fome de Poder. Nossa, aquele filme é capitalismo raiz, né? Raiz. Bom, vamos lá. Tinha mais uma pergunta que eu queria fazer, mas tô preocupado com o horário aqui. Tá tão frio aqui nesse estúdio aqui, quase que eu tô fazendo um chimarrão aí pra gente esquentar. Veículos elétricos, entendeu a dica, né, Renan? Se quiser aumentar 1 grau a temperatura, mas veículos elétricos desvalorizam mais rápido que os carros a combustão? Interrogação. Verdade ou mentira, né? É isso. Fato ou fake? 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, sai um estudo muito bacana mostrando que o veículo elétrico fica na revenda metade do tempo do competidor dele, que é o Onix. Então, estamos falando do BYD Dolphin contra o Onix. Então, o Onix com 60 dias de revenda e o BYD com 30. Mas o BYD Mini fica numa média de 16 dias. Então, quase 4 vezes mais rápido eu vendo um BYD Mini. Cara, é hype? Não sei. É o próximo motorista dizendo o seguinte, vou deixar o meu a combustão e vou entrar nesse negócio do custo total de operação e vou botar esses 1.500, 2.000 no meu bolso. Vou ficar na fila aqui esperando o próximo BYD Mini, o próximo Geely E2. Então,
eu acho que não é hype. Eu acho que a gente teve lá no início do mercado veículos de muito valor, né? Veículos de R$1 milhão, e que o cara teve que vender por 500, 400 depois, né? Teve esse início, mas era um nicho de mercado. Esse veículo elétrico do dia a dia, ele praticamente não tem desvalorização e tem uma revenda muito rápida. Então eu acho que é mito. Legal. Acho que é mito. Tem liquidez esse veículo. E questão de segurança? Aqueles carros elétricos pegando fogo, o quanto que isso é um risco real ou o quanto que há um pouco de histeria de rede social? Quando entra na rede social, entra naquele viral, assim, e ninguém consegue segurar, e aí começa muita gente falar em cima disso, e muitas sem propriedade alguma, né? É um capítulo importante da nossa história. A gente está num momento agora no Brasil de indefinição, então existe uma consulta pública dos bombeiros falando sobre isso. Ficou 16 meses em consulta, os bombeiros estão se manifestando, ainda tem alguns caminhos para que isso aconteça, que vire legislação, mas no final das contas, Thiago, hoje é possível você vai instalar um carregador no seu condomínio no subsolo. Não tem ainda legislação definida sobre isso. Uhum. Claro que existem estándares de mercado, de NBR, de IEC, mas hoje ainda não tem a legislação final. Tem muito barulho. Muito barulho está muito certo. Vamos discutir sobre isso. Porque se a gente faz uma legislação muito restritiva, o brasileiro é muito inventivo. Então, o caso do meu conterrâneo gaúcho de Santa Maria, que rodou todas as redes aí, que jogou uma extensão do segundo andar, botou o carregador dentro do carro e botou o carro para carregar na rua. E o carro pegou fogo. No estofamento. Quem apagou? Ele mesmo, com o extintor do prédio, ele apagou. Então aquilo, primeiro, tem um apelo de um carro elétrico pegando fogo. Todos os meios de comunicação, né, colocam um carro elétrico pegando fogo. Mas eu acho que tem bons aprendizados daquilo, porque assim, o carro elétrico pegou fogo, não pegou fogo na bateria. Então, o negócio é muito seguro. Imagina um carro pegando fogo e não pegou fogo no tanque de gasolina. Então, a discussão era toda essa. Não pegou fogo na bateria e ele apagou com extintor comum. Segundo grande aprendizado, não dá para fazer a gambiarra do brasileiro. Tem que instalar. Então, existem hoje no Brasil 5 casos que eu conheço de problemas com carros elétricos. Um deles é esse de Santa Maria, que ele fez essa bobagem. São 5 casos em 500 mil carros. É muito baixo. Todos os dias em São Paulo pegam fogo em 16 carros. Então, quando a gente vai fazer isso, tem muito apelo midiático hoje de colocar carro elétrico e daqui a pouco sai uma notinha bem pequena no jornal dizendo assim, não era elétrico, era um carro normal e tal. Mas assim, a primeira notícia é isso. Então eu acho que tem que fazer um pouco de divisão. O grande aprendizado, né, eu sou engenheiro eletricista de formação, cara, tem que fazer uma bela de uma instalação elétrica, cumprindo as regras nacionais que estão vigentes hoje. É simples. Mas aí o brasileiro, né, faz as suas coisas de fazer mais barato, de tentar fazer o negócio de qualquer jeito. Então eu acho que os condomínios hoje, se chegarem e pedirem para os seus moradores, para os seus usuários, só cumpre as regras hoje que estão nas NBRs vigentes, a gente já está num nível de segurança compatível com o dos Estados Unidos. Bom, para fechar o nosso papo antes do ping-pong, eu sei que você tem horário para voltar, mas já deixo aqui o convite para você voltar aqui. Pô, será um prazer. Volta. Inclusive, essa última pergunta já é pensando nessa volta. Eu falei muito aqui do Sérgio Habib, né? Então, vou imaginar que o Habib tá aqui do lado, ele ouviu essa conversa toda e tá assim, coçando a cabeça, pensando, putz, cara, esse negócio de carro elétrico. De tudo aqui que você falou, nessa pouco mais de 1 hora de papo, o que você gostaria que o Sérgio ou qualquer pessoa que ainda coça a cabeça quando tá pensando em carro elétrico, aquela coisa meio em dúvida, que você gostaria que ela levasse dessa conversa? Cara, o Sérgio, ele é um super empreendedor, né? Ele é o cara que diz a verdade, mas mesmo assim ele traz um container de carro elétrico e tá fazendo esse negócio acontecer. Uma parte dessa frota aí é da marca da empresa dele e trabalho dele. Mas eu acho que é isso. O Brasil, ele vai ser
como é a jabuticaba brasileira para muitas coisas, ele vai ser um mix de tudo isso. Vamos ter 20% de carros elétricos rodando no Brasil? Não sei, não acredito. Mas não vai ser 5%, como talvez ele disse, não vamos passar dessa barreira dos 5%. Acho que a gente vai ficar entre essas duas coisas. Que futuro é esse? Cara, não sei te dizer também, mas assim, o que está acontecendo é, se a gente com disciplina de CAPEX, instalando uma infraestrutura, o Brasil já fez uma parte importante, que é 90% da nossa matriz é limpa. A gente está na frente de todo mundo. Então, essa parte já foi feita. Se a gente fizer uma infraestrutura inteligente que consiga conectar esses carros, a gente vai passar dessa barreira de 4%, 5% e vai beliscar essa barreira de 10%, 12%, 15%. E isso estabelece um novo mercado. Ele estabelece novos empregos, ele estabelece novas companhias como a minha que estão aí prestando serviço. Então, eu acho que o contraponto que eu queria dizer pro Sérgio ou para todo mundo que talvez possa ser um pouco mais cético é: estamos andando mesmo num cenário super complexo que é o do Brasil, de custo de aquisição do carro, né, de novos impostos vindo, de instabilidade política, de instabilidade econômica. O negócio está acontecendo. Se a gente consegue mitigar alguns desses vetores, eu acho que esse carro ele vai ser um componente importante para o Brasil de 2030. Ele vai ser uma parte importante dessa matriz. E ele vai conviver com os outros. Ele vai conviver com o etanol, vai conviver com a combustível, vai conviver com o long haul do caminhão e do ônibus, que vai ser a diesel. Então eu acho que a gente vai fazer um mix bem legal aqui. Você tem carro? Tenho. É elétrico? Aqui em São Paulo é elétrico e lá no Rio Grande do Sul não é. Aí, então já tenho mais um para aumentar aí no market share. Isso. Bom, Pedro Chan, excelente papo. Vamos pro ping-pong? O ping-pong é a parte mais fácil. Agora, quero saber o que você lê, o que você ouve, um convidado que você gostaria de ver aqui e qual a maior gentileza que já te fizeram na vida. Só, antes do ping-pong, lembrar, todos os livros estão na nossa biblioteca. Manda um e-mail lá para contato@mmakers.com.br ou clica no link aí que tiver na descrição, pedindo a biblioteca. E eu esqueci de falar no começo que a gente está bebendo Mamba Water, a água que muito ajuda boa. Quem não tem água, né? O projeto da Mamba Water é bem legal. Cada lata vendida, eles vão levar 1 litro de água potável para a comunidade sem acesso. São 750 milhões de pessoas que vivem sem acesso à água potável, então vamos ajudar. Market Makers não ganha nada com isso, na verdade a gente está ajudando aqui o projeto e vocês podem ajudar também entrando em mambawater.com.br. Cara, isso aí já conecta com o assunto de quem tu poderia trazer aqui. Opa, quem? O meu amigo Guto Rocha. Guto Rocha? Lá do Rio Grande do Sul. Ele conduz uma empresa, vai te contar aqui um baita cara. Ele é um pai assimétrico, então ele tem o Santiago e ele, a Marina tiveram o Santiago, que tem uma série de questões de saúde. E no meio de tudo isso, maio do ano passado, a grande enchente lá no Rio Grande do Sul. E o Guto levanta com todas essas dificuldades, que diz, cara, eu já tenho a minha aqui no meu dia a dia. Ele levanta, pega a agenda de contatos dele e levanta dinheiro e vai entregar 20 mil colchões em Canoas, que é uma das regiões mais atingidas lá. Então, esse cara, só esse capítulo aí de contar da parte dele de Canoas, já vale uma série de uns 2, 3 episódios do Netflix com o Guto. Sensacional. Então, já faz esse... Outro cara que já sendo amigo, já pode mandar o WhatsApp. Outro cara que dá pra chamar aqui é o gringo, o Billy da Vamo, que são essas motos elétricas que estão fazendo o Last Mile aqui em São Paulo, tá? Que tem aqueles vários armários em que tem a bateria, que os motoristas vão chegar, os motoqueiros chegam lá e trocam a bateria, fazem um swap de bateria. Esse é legal de chamar e é conectado ao tema. Quem mais? Não, já convidado já tá bom. Já tem um monte. Quer dizer, se quiser falar mais... Mas eu queria... Sempre começo pelo livro, então vamos voltar pelo livro. Eu sempre falo livro de mercado. Não sei se você lê alguma coisa sobre mercado financeiro, mas pode ser então algum livro técnico. Eu li o Startup Nation, o autor é alguma coisa Singer, sobre o ecossistema de startups de Israel. Então... Cara, é uma bíblia para quem está fazendo startup, conta alguma coisa do início lá de Waze, fala de baterias de carros elétricos, de troca de bateria de carros elétricos. Startup Nation. Legal.
E um livro tema livre? O livro do momento, o livro De Volta ao Jogo, do BTG, André Esteves e turma. Esse é outra minha bíblia. Querida amiga Ariane Abdala. Legal, De Volta ao Jogo. Você tem uma recomendação de livro para não ler? Eu comecei a ler Nação Dopamina. Nação Dopamina. Não gostou? Cara, eu tenho filhos adolescentes e eu fiquei com um sentimento de tentar tirar o celular deles, brigo com eles todos os dias para tentar tirar o celular. Eu acho que, assim, ele é o que ele está dizendo ali faz todo sentido, porém é muito difícil de implementar, né? Nós estamos numa epidemia online, de todo mundo ficar online. Então eu acho que é super difícil, assim, é que nem um cara ser vegano. É super legal, mas talvez seja difícil. Eu vou sair daqui correndo, vou chegar no aeroporto ali para comer um cachorro quente. A opção do vegano ela é menor, né? E eu acho que a opção essa de tirar o online de um adolescente que passou por uma pandemia, tirar dele agora que ele faz tudo ali, eu acho que é super complicado. Então, o que eu gostei do livro é a conscientização de que tudo bem, você pode viver disso, mas há consequências, porque pouco foi dito, né, quando nos deram esse negócio, do quão viciante, o quão impactante ele pode ser. Então, é quase como as pessoas não deixam de fumar porque tem aquela recomendação atrás, mas você já está ciente. Isso. Então, talvez isso te faça pensar, e eu acredito muito que tem certas coisas que, não sei se você é casado, mas quando a gente vive com alguém há muito tempo, a gente percebe que tem certas coisas que a gente fala que só vai ser ouvida de fato daqui a alguns dias, semanas, meses. Então, talvez é aquela informação que é legal saber, porque daqui a alguns meses ou anos ele vai perceber, putz, isso aqui não, mas foi exatamente o que aconteceu, porque eu li e não dormi naquela noite, né? Comecei a ler e não dormi naquela noite. Ele é muito impactante exatamente por isso, né? Uns exemplos fortes, né? Enfim. Exato. Convidado, você já falou 2 até, uma música e por que essa música? Cara, Blackbird dos Beatles. Eu pensei que ia vir alguma música lá bem gauchês, assim. Carro Elétrico, tem umas bem bonitas também. Mas Blackbird dos Beatles, eu sou músico de final de semana, então... Toca o quê? Eu toco violão. E aí, brinco no final de semana e tal, e Beatles sempre tocou em casa, e Blackbird é um hino. Blackbird é aquela mais calminha? Blackbird Singing in the Dead of Night. Aqui tem até uma palheta no bolso aqui, deve ter sobrado do final de semana. Eu pensei que você andava com ela assim, vai que eu acho um violão. Vai que eu acho um violão e faço um dinheiro, né? Convidado não, já foi. A maior gentileza que já te fizeram na vida, Pedro? Cara, a forma como me trataram um dia que nem eu merecia que eu fosse tratado daquele jeito. Então, uma situação que aconteceu, a pessoa... Eu esperava que eu ia ser até mais maltratado e a pessoa conseguiu... me devolveu assim com o tapa de luva, né? E eu acho que aquilo desacomoda a gente de uma maneira que diz assim, cara, custa tão pouco você tratar as pessoas bem, mesmo numa situação mais complexa, porque a lição que eu recebi foi mais importante do que eu ter sido tratado mal. Eu fui mesmo numa situação que nem eu esperava que ia ser tratado bem, fui bem tratado e saí do outro lado. Eu acho que é muito impactante porque fica, né? Talvez fica mais do que se fosse um xingamento, um maltrato, né? E entendi que você não quer revelar o não, são múltiplas dessas situações, mas quando você pega uma e aí você tem a opção de, né, quando acontece ao contrário, você tem a opção de dizer assim, cara, vou lembrar daquilo que fizeram bem pra mim e vou devolver aqui, talvez isso seja mais importante para aquela pessoa e tal. Então eu acho que uma mudança do ponto de vista, eu acho que é o melhor disso. Bom, Pedro Chan, obrigado aí pelo papo. Já se prepara para voltar. Espero que se você juntasse aí com o Sérgio Habib, ia ser um papo legal. Pô, ia ser muito legal, Eu ia gostar, mas parabéns pelo que você está construindo. Gostamos de histórias de empreendedores, somos empreendedores aqui também. E, bom, sucesso. Vou acompanhar essa resistência dos 5%. Se romper, vamos ver até onde vai o market share de carro elétrico. Muito legal. A gente lá nas Electric diz que cada ano são dog years, né? Porque são 7 anos que acontecem em um, né? Cada foto que eu tiro, eu tô com a barba mais branca ainda. Mas eu acho que o mercado vai acontecer bem rápido, né? A gente tem uma tese bastante clara e tem
uma orientação de fazer esse CAPEX de uma forma bastante certeira, para que isso, né, estejamos vivos até lá. Então, para quem está chegando agora e vai dar aqueles passos largos, cara, é uma corrida de longo prazo, não é um sprint. Então, estamos aqui há 7 anos, então, talvez estejamos aqui no próximo ano e lá em 2030 mostrando que isso deu certo, que não deu certo, o que a gente fez para que isso conseguisse chegar lá. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Próxima vez a gente toma um mate. Pô, maravilha. Mate makers. E você, certamente eu vou ter aprendido como tomar até lá, senão você me ensina. E a gente, próxima vez, a gente convida o Brad Pitt. Pô, pode ser também, né? Pode ser. Não sei se ele vai aceitar, talvez só se for em Erechim, não sei, né? A gente vê. Bom, valeu demais. Você que acompanhou até o final, já se inscreve, deixa o joinha. Ficou com gostinho de quero mais esse episódio, né? Mas pode ter certeza que o Pedro vai voltar aqui para falar mais. Só lembrando, toda terça, quinta e domingo, 18 horas, eu ou um dos meus sócios estaremos aqui para falar com vocês, trazendo sempre alguém mais inteligente do outro lado, às 18 horas, no YouTube ou na sua plataforma de podcast. Até a próxima e tchau!